Não resolve um problema de um processo. Uma crise é uma evidência, né? De que tem elementos que precisam ser compreendidos. Aí vem, por uma questão de método, eu sempre raciocino que diante do problema é preciso evocar, né, o que é de fundamental ali, o que é o fundante, o que é o fundamento. E é preciso achar os contextos com os seus fundamentos, para conseguir compreender o que acontece. Aí, quando o meu raciocínio chega aí, é horrível, porque eu fico saudosista. E também não ajuda a nada. Mas mesmo assim, correndo o risco, se a gente não compreender e valorizar os contextos, seja de ontem, de hoje, de amanhã, é preciso compreender os contextos. O contexto é aquela complicação, né? A conjunção de variáveis, de processos, contradições, né? Hoje, eu nem sei bem, eu nem estou tão a par dos problemas da GB, do curso disso nos últimos anos. Porque vocês não acreditam, né? Porque eu estou sempre por aí, mas eu já saí da geografia há um bom par de anos, só que a geografia não sai de mim, né? Quando a gente faz 70 anos, é interditado mesmo, né? É por isso que se chama compulsória, né? Então, corre muito risco de eu ter uma interpretação até que não corresponde. Mas eu posso dizer, conversar com vocês sobre por que eu vivi experiências, meus colegas, o que foi a AGB, o que pôde ser a AGB nas nossas vidas e nas gerações, e das gerações que sucederam nossos alunos. Várias gerações de alunos, né? Há pouco tempo, vocês me chamaram, o povo da GB me chamou para falar, eu não lembro qual era o tema, mas eu lembro que eu falei, porque eu fui estudar lá sobre as associações científicas. Por que se formaram as associações científicas, o que elas tinham que ver com as disciplinas, afinal, no horizonte individual, né, a formação de cada um, o que espelhava as associações científicas, né? E eu creio que a AGB, ela se formou respondendo essa necessidade, num certo momento, de agregação de estudantes, professores, nesta área do conhecimento, neste campo da geografia. Não foi preciso nenhuma institucionalidade oficial, porque havia uma necessidade posta na prática destes indivíduos. Eles queriam se reunir, conversar, discutir o seu próprio trabalho, tirar as consequências disso. E aquele livro, até que o Manuel andou pesquisando para fazer aquele livro sobre a AGB, acho que mostra isso, né? O que eu pude verificar é que, na ocasião que me ocupei disso, é que um processo análogo aconteceu. Na fundação, por exemplo, da Associação dos Antropólogos. Tinha aquele antropólogo que eu gostava dele, que estudava os índios, eu não me lembro. Ele foi o fundador... O Egon Schaden. Ele foi o fundador da Associação dos Antropólogos. E ele, melhor do que os outros, sabia dizer por que criar uma associação. Então, a associação não era alguma coisa que vinha completamente de fora, não era isso. Era a prática de cada um, né?
que se realizava naquela associação. E assim aconteceu com a Associação de Sociologia, também da Escola de Sociologia e Política. Os indivíduos soltos, quando soltos, sentem necessidade da agregação. E principalmente nesta situação em que estas áreas do conhecimento estavam para serem identificadas socialmente com alguma importância, né? E isso ocorreu mais ou menos na década de 30, a GB de 34, né? A década de 30 foi fértil nisso. Tem alguma coisa escrito sobre isso como é o nome do Choso, do grupo do Choso, História da Ciência, os volumes que eles publicaram sobre Choso Montoyama, História da Ciência no Brasil. Então tem um capítulo sobre as associações científicas. A GB era uma delas. E eu acho que para compreender a GB, por isso que preciso voltar, e não adianta, não é ser saudosista, eu volto para valorizar aquele contexto e compreender essa formação naquele contexto. Provavelmente, se quisermos hoje ter alguma lucidez sobre o que estamos identificando com crise, nós vamos ter que relacionar aos contextos, fazer geografia, da militância na geografia, enfim. Disso nós não podemos escapar, né? O fato é que entre 30 e 70, se eu nunca pensei tão seriamente sobre isso, mas que seja 70, neste período, não pesava sobre cada indivíduo, nas suas atribuições profissionais, quer seja geógrafo, antropólogo, sociólogo, não pesava uma estrutura institucional tão forte como existe hoje. Então, o próprio fazer da geografia, ele está recortado de institucionalidades e vai ficando cada vez mais difícil de você ser o sujeito íntegro, como puderam ser os primeiros geógrafos que resolveram se reunir, formar uma entidade. Hoje não, você é aluno de pós-graduação, tem a Ampeg, depois tem o Simpurb, depois tem... Enfim, há um processo de institucionalização que, incidindo sobre as nossas práticas em termos gerais, ele contribui ou ele mostra também a fragmentação a que o sujeito individual está submetido. Ora, entre os relatórios do CNPq, a prestação de contas da FAPESP, etc., e a espontaneidade da lida, quando reúne os indivíduos interessados em algum conhecimento, fossem os geógrafos, os historiadores e tal, como é que ficamos, cada um de nós? Nós ficamos respondendo como cidadão, não é? É como cidadão que nós vamos ter que nos virar nessa história. E como cidadão a gente vai fazer todos os relatórios, prestar contas. Bem, tem um limite para tudo isso. E eu creio que este limite... tudo isso deve ter sido levado a um grau exponencial que todo mundo ama GB agora, mas não é mais em termos práticos, é em termos teóricos. Porque em termos práticos nós realizamos o que temos que fazer num contexto que induziu a tantas demandas, não é? É assim que eu vejo um pouco o ontem. Eu vejo o ontem como uma oportunidade que algumas gerações tiveram de vivenciar a geografia como uma cultura, perpassando diversas dimensões da vida. Eu creio que isso foi possível. Por isso, quando a gente conversa, agora conversamos já com poucos, né? Com os mais antigos é tudo tão revestido de paixão.
é revestido de paixão porque tinha menos alienação do sujeito, né? E tinha mais a sua obra, né? Creio eu que seja isso. A oportunidade da obra pode ter existido mesmo. Sobre isso, uma das coisas que sempre me impressionou, e eu nunca fiz curso com ele, eu ia assistir umas aulas assim de rabeira e tal, era o Egon Schaden mesmo. O Egon Schaden era o antropólogo fundador da Sociedade Brasileira de Antropologia. Esse viveu de uma maneira absolutamente dedicada e com vocação mesmo à antropologia. Ele descobriu várias coisas, numa época ainda que existiam índios para serem descobertos no Brasil, né? Bom, então esse ontem era menos institucional, nada burocrático, sem dinheiro. Aliás, é interessante isso, né? Quando eu fico pensando, era sem dinheiro. E muita camaradagem. Muita camaradagem. E devagar isto vai mudando. Se a gente parar para pensar, não é tão devagar, mas é que no horizonte de uma vida é devagar. Em termos históricos, é nada, foi um chute na canela, já foi. Entende? Mas, volto, devagar, você vai vendo que você também já não pode, você tem lá todas aquelas coisas. Entende? E compromissos, e a gente espera que a geração seguinte responda, e a geração seguinte espera que a outra geração seguinte responda, mas faz muito tempo que eu estou vendo que as gerações seguintes não vão dar conta. Que eu percebo. Porque mudou o contexto. Então, que contexto é este, né? A pergunta agora, não sei se eu consegui passar alguma coisa sobre esse aspecto originário, né? Por uma questão de método, eu trabalho sempre assim. Às vezes, eu recorro tanto ao originário que nunca chego no atual. Então, parece que eu estou sempre querendo fazer história e não sou historiador. Mas é que eu não consigo compreender sem puxar algum fio, não consigo compreender, é tudo. É método mesmo. Então, trazendo isso para hoje, né? Quais seriam as perguntas mais importantes, né? Eu não sei. Eu acho que isso nós poderíamos arriscar, pensar juntos, não? As perguntas que essa coisa que parece crise colocam, né? Eu fui presidente da AGB, fui secretária da Seção São Paulo, depois eu fui diretora da Seção São Paulo, depois acho que eu fui vice-diretora, depois acho que eu fui diretora de novo, eu não lembro mais. Porque isso caminhou junto com a vida, não era assim, eu vou ser diretor porque vou pôr no currículo, aliás, acho que nunca nem lembrei disso. Vai acontecendo. Era possível ir acontecendo porque usar a biblioteca da GB, trabalhar e caminhar alunos tal, para essa biblioteca, ajudar na biblioteca, tudo isso era muito aderente. Não era uma coisa que se superpunha, né? E eu me recordo, por exemplo, quando nós pedimos reconhecimento do curso de pós-graduação na geografia para o CNPq, precisava mostrar as vantagens, né? Você precisa mostrar coisas que tem para poder ter um curso de pós-graduação e reconhecido e tudo mais. O quesito que foi fundamental para nós termos um registro de pós-graduação foi a biblioteca da GB. Foi reconhecida como a melhor biblioteca de periódicos de geografia do Brasil.
há pouco tempo morreu uma professora, colega nossa, e eu me lembro perfeitamente dela. Ela passava pelo menos 2 a 3 horas por dia tratando do intercâmbio. Ela falava bem inglês, ela era professora de inglês, a Judite. A Judite de la Corte. A quem eu não sei se é a AGB que deve, mas acho que os geógrafos devem, né? A iniciativa e a montagem dessa biblioteca. E quem anda pela biblioteca sabe o valor que ela tem, é uma coisa extraordinária mesmo. Bom, talvez a questão fosse como é que a AGB vai saindo da vida das pessoas, por exemplo, da minha, para não falar do que está distante. Eu acho que vai saindo porque a gente não aguenta o peso das institucionalidades. Não só por ser mulher, que também pesa, ter 2 trabalhos, como todas as mulheres, que é até lugar comum falar disso, né? Mas, pensando estritamente a geografia, é muito difícil dar conta do que aconteceu com a reforma do Estado depois da década de 70. Há uma incidência de normas e regulamentos, de enquadramento institucional das práticas, isso em qualquer nível, que você é posto, de fato, num corredor. Então, passa 3 anos, você faz isso, no 4º ano faz aquilo, e é claro, tem esse lado profissional, que os indivíduos vivem, não é? E esse lado profissional também, ele também te suga, né? E vai sendo substituída, então, aquele lugar de convívio da geografia, que tinha muita criatividade, né? Muita criatividade. Olha, eu viajei São Paulo inteirinho com a gente. E era demais. Eu lembro os lugares que eu perdi o óculos. Enfim, às vezes eu lembro, paro e fico lembrando coisas assim, folclore mesmo. Mas tudo isso era formava um caldo de cultura, né? Ia tudo junto. Mas à medida que vamos suprimindo, vai sendo retirado da vida da gente estas possibilidades, tudo vai ficando muito orgânico, muito funcional, quero dizer, ao contrário. Vai ficando muito funcional. Então, essa funcionalização do tempo, que nenhum de nós escolhe. Nenhum de nós escolhe. E, olha, devo dizer a vocês, a USP ainda é menor do que acontece nas outras universidades. Nas outras universidades, os professores, os estudantes, eles entram mesmo por estruturas completamente rígidas, cronometradas, e com tudo isso a criatividade encolhe, sabe? Então, só sendo rebelde, eu fui deixando de ser rebelde, foi ficando branco o meu cabelo, e eu fui deixando de ser rebelde. Tem gente de cabelo branco que é rebelde. Careca, você queria dizer. Ainda é. Bom, resultado, né? É preciso compreender os contextos. Essa é a minha premissa e continua válida. Se a gente não compreender os contextos atuais, nós não vamos entender que porcaria de crise é essa, que a AGB não tem diretoria, né? E eu não quero falar dos contextos, mas tem que falar. Tem que falar. O contexto é o contexto técnico-burocrático que a gente vive. Isso não tem nada pior para o conhecimento do que isso, porque conhecimento é a busca de alguma verdade. E se o conhecimento passa, ou tem que passar, por uma burocratização
tão acentuada, fica estéril. A crise da RGB ela denota um problema que não é da GB, né? Na GB acontece dessa forma. É um problema da dificuldade do conhecimento e do reconhecimento de que essas práticas, que não são institucionais, elas são produtoras de oportunidades de conhecimento inusitadas. É inusitado o que se pode fazer fora das estruturas canônicas, né? Da universidade, dos cursos, das disciplinas. Então, a burocratização, eu acho que tem um peso muito grande. A outra questão é o econômico, né? É o econômico que vem por diversas entradas. As pessoas precisam de dinheiro hoje, é engraçado isso. Vocês vão rir de mim. Toda vez que estudei sem um tostão no bolso. Não precisava, eu não sei porquê. O dinheiro do ônibus acabou, não precisava. Porque precisava era estar junto, era estar estudando, era estar conversando, não precisava. Mas o mundo impôs também isso, né? A necessidade do dinheiro. Então aí já estabeleceu uma divisão muito grande, muito grande. E também porque não é com pouco dinheiro que se vive. Eu tinha uma amiga, agora eu vou contar folclore, eu tinha uma amiga que trabalhava e eu não. Eu só fazia política e estava bom. E ela sabia que eu não tinha um tostão. Então, quando ela chegava do serviço às 6 horas, ela falava assim para mim: vamos lá no bar, a gente toma um café, come sanduíche para ela. E você está achando que eu estou com fome? Ela dizia: não é nada disso. Não, mas é claro que eu tinha dinheiro para essas coisas. Mas ela tentava, entende, com várias pessoas, ela criava condições para você continuar não trabalhando. Enfim. Mas o dinheiro é bom, né? No contexto, no mundo que a gente vive, você acaba precisando. Precisa se locomover. Eu costumo dizer, e dizia para os alunos em sala de aula: olha, ficou tão imperiosa a questão do dinheiro que não pense em sair de casa se não tiver dinheiro no bolso, porque não consegue, viu? Não consegue sair. Não tem como sair. Sair para ir até a esquina, não tem como sair. Bom, então, eu acho que a burocratização, a questão do econômico, né? A necessidade que os indivíduos têm, os estudantes mesmo, de ganhar alguma coisa, seja bolsa, seja o que for, que não lhe ensina. E isso desloca, né, as pessoas. Sem considerar os quadros profissionais. Por que os profissionais da geografia não se interessariam hoje pela GB? Também é uma questão que neste contexto precisa ser compreendida. A questão virou, num certo momento, sindical. O professor tinha que pertencer ao sindicato dos professores e não à associação científica. E isso aconteceu quando eu era presidente da GB, deu uma pauleira imensa, porque eu não queria que tivesse sindicato nenhum. Eu queria que tivesse a associação científica, né? Aí, lá na CUT, nós conseguimos que um advogado respondesse formalmente que não podia sindicalizar. Maravilha. Então, era esse o caminho. Bem, mas não sindicaliza, mas sindicaliza, porque se você é professor do ensino, você pertence ao POESP, a POESP é um sindicato, etc. Se você faz pós-graduação, tem a ANPEG,
A ANPEG é a entidade que vai lidar com os interesses do estudante no plano institucional, não vai lidar no plano do conteúdo acadêmico. Aliás, até faz lá uns encontros, e daqui a pouco terá algum, mas de fato é muito mais difícil nesse nível que essas coisas ocorram, porque conhecimento precisa passar por tudo. Tem que passar pelo raciocínio, mas tem que passar pelos sentidos. Então, uma instituição cuja sede esteja em Brasília não vai dar conta disso. Como fica a GB, né? Vocês estão vendo, cada um no seu lugar, na sua gavetinha. Eu estou dando uma visão muito superficial e pouco explicativa, enfim, mas isto compreende a fragmentação social, é um dos aspectos da fragmentação social. Quando, na prática social, incide as normas do Estado. Normatizar. E sabe por que é preciso normatizar? Porque fluxo de dinheiro precisa de garantias jurídicas de que vai por aqueles caminhos. Então, o dinheiro, a norma jurídica, enfim, tudo isso incidindo sobre a prática dos indivíduos, explica, em certa medida, a fragmentação dessas mesmas práticas. O que pode a GB numa dessas? O que pode, né, a GB, uma associação? Eu acho a GB é uma estrutura. Ela se constitui numa estrutura que está lá, né, cheia com normas, e ela tem uma estrutura física e tem também uma estrutura normativa. Ela precisa que seja agilizado o seu funcionamento e que se redefinam as suas finalidades, enfim. Mas para isso é preciso mobilizar e interessar estes indivíduos que já estão todos recortados nas suas vidas sociais. E aí é uma questão política, viu? Porque lógica... Obrigada, muito obrigada. Mulher vê tudo, né? Essa é a superioridade. A questão política é a gente compreender, talvez, todo esse enquadramento institucional que a gente vive, até porque precisa de subsídios, de bolsas, de etc., mas não achar que chegou ter forças, é preciso se reunir, ter forças, para dizer que isso não é o ponto final das coisas. Tem que ser meio, tem que ser uma mediação para alguma outra coisa. E essa outra coisa é o projeto que os indivíduos podem fazer para si. E se eu tivesse uns 20, 30 anos a menos, né? Eu arriscaria sentar e ajudar a fazer um projeto. Ajudar não. Sentaria para fazer um projeto. Não tenho essa possibilidade. A única possibilidade que eu tenho é ficar falando essas coisas. Agora que pergunta, não? Pode tirar questões, né? Aproveitar a oportunidade. Falem qualquer coisa, vamos ver se a gente descobre o nosso problema. Estudantes sempre descobrir onde está o problema, e a gente só descobre onde está o problema fazendo a análise dos contextos. O problema dos contextos, né,
de situar um problema num contexto são os enfoques, né? Se você é mais materialista, menos materialista, se você é mais dogmático, menos pragmático, se você é mais idealista ou mais prático, enfim. Mas, de qualquer forma, é isso que é preciso fazer. Sempre compreender os contextos para os passos seguintes. Então, tipo, 20, 30 anos mesmo, você sentava e fazia projeto. Foi a proposição. Então, eu acho que teria a oportunidade de perguntar sobre ele. Não é essa leitura de contexto. Eu diria que você passa um pouco sobre essa leitura de contexto que você está fazendo, né? E como que a GB pode ser meio e meio para quê, né? Se eu não entendi bem o caminho da sua fala, que projetos de vida que você entendi que foi meio para aí. Que projetos de vida que você acha que estão em questão em pauta para a gente pensar? A AGB não pode ser um meio em si, como eu dizia, eu entendo como uma estrutura física que está ali, e também normativa, ela tem estatuto. Aliás, esse estatuto deve até ter escrito lá em algum lugar como é que faz a dissolução. Tem. Então. Não tem escrito o que faz quando não tem diretoria. Faz reunião. Que coisa boa. Bom, mas o fato é o seguinte: reunir pessoas, discutir a GB, identificar esse contexto problemático, né? E atribuir uma finalidade, porque em si não adianta. E a finalidade vem de um projeto, ou seja, a AGB pode e deve ser mediação para alguma coisa. Vejam bem, se o grande problema da nossa época não é o individualismo, não é o meu umbigo, não é os muros que os indivíduos travam entre si, em torno de si, mas não é por vontade, é isso que eu estou querendo dizer. É porque você tem que responder à sua condição de cidadão. E cidadão é aquele, sei lá, eu não me lembro mais, mas o cidadão, ele tem as respostas que a cidadania, né, exige no plano político, social. Então, se você é mãe, você é responsável pelo filho, se você é avó, você também tem lá as suas atribuições, se você é professor, se você é estudante. Estas respostas que cada indivíduo de per si tem que dar, vai fazendo com que ele viva num mundo de competências, que ele procure as suas competências, gente, mas numa disputa que é muito acirrada, a tal da concorrência, né? Todos os ingredientes que explicam o individualismo moderno estão nesta sociedade. Não é uma questão psicótica, que ela pode virar também uma questão psicótica, né? Então, a reunião, já fazem uma bela rebelião, porque para viver plenamente o enquadramento institucional, o indivíduo é só. Vocês viram as estatísticas, isso é coisa pública, todo mundo sabe, cada vez mais tem gente que mora sozinho e opta por morar sozinho, não quer dividir nada, nem o tempo, nem o espaço, nem o telefone, nem o portão, nada. É claro que sempre existirá 1000 justificativas, eu preciso estudar, o outro não sei o quê. Bem, mas com todas essas justificativas, álibi, sei lá que esse individualismo vai crescendo e uma entidade, qualquer que seja, de vizinhos, de mães de não sei onde, reuniu, é contra. A reunião é a negação da alienação que vem junto
porque esse individualismo, ele acaba sendo alimentado, né, por um processo estrutural de alienação do sujeito. Então, viu, Carla, uma entidade que se consegue reunir gente, ela já está cumprindo a sua finalidade. E é uma finalidade de mediação, porque ela não é imediatamente funcional. Ela pode ser na calada da noite, funcional a partido político, sei lá, mas, em princípio, não é. Então, eu acho que neste contexto, no contexto social, político que nós vivemos, qualquer coisa que enfrente a alienação como uma questão estrutural, que incide sobre a vida de cada um, eu acho que já se justifica. Odete, você me permite? Vamos lá. Acho que é bacana assim, ouvir assim, você contando da GB, mas trazendo ela junto dentro de um contexto. E assim, eu vou fazer uma pergunta, e talvez ela é meio provocativa, mas talvez você já começou a responder ela, mas de qualquer maneira, ou começou a encaminhar elementos para que a gente consiga entender. Então, pelo menos quando você traz um resgate, o papel que a entidade ela cumpriu dentro da geografia, ela foi muito significativa. Sim. Eu acho que em diversos âmbitos. Acho que do ponto de vista da representação acadêmica, do ponto de vista da representação político-acadêmica, do ponto de vista da representação teórica, né? Eu acho que assim, se construiu parte da história da geografia brasileira dentro da GB. Do ponto de vista da formação dos geógrafos. Né? E o contrário, né? Acho que a GB se construiu também dentro da prisão de geográfica. E aí acho que você traz uma avaliação de conjuntura da universidade, e acho que de uma maneira geral, assim, de como tem acontecido que assim, ela infelizmente assim, ela parece ser muito precisa do ponto de vista assim, da institucionalização cada vez mais assim, da realização do conhecimento, da realização de práticas político-acadêmicas, né? E aí eu acho que assim, dentro desse contexto, dessa institucionalização, dessa burocratização, acho que do realizar a formação do geógrafo, né, assim, a AGB, ela ainda hoje, ela tem um papel dentro da geografia. Eu sei que é uma pergunta meio sacana, né, assim, mas eu não sei nem se precisa responder você, mas meio que jogando aqui, assim, pensando um pouco nessa história, né, assim, também provocando os colegas também, mas, assim, dentro desse contexto, né, que quase que assim, essa burocratização, essa ramificação, não do conhecimento, mas essa burocratização do realizar mesmo, e da ramificação do realizar da geografia. Ela desloca a AGB, ou a AGB se desloca, não sei. Mas aí assim, nesse contexto, assim, a AGB ainda tem um papel para cumprir na geografia? Não tem? Então, acabei de dizer que eu acho que ela pode ser um nível de mediação. É difícil. Claro que nunca mais terá as funções parecidas, os indivíduos são outros, o tempo histórico é outro. Coloquei para vocês a questão da burocratização, não é? Nunca será do mesmo jeito. Mas alguma função tem. Quando eu tenho aluno, eu mando ir à biblioteca da GB. E vocês aí, o que acham?
Mas, quando a GB foi formada, na década de 30, havia uma necessidade que vinha dos indivíduos. Eles precisavam se encontrar, eles precisavam contar suas pesquisas. O Brasil inteirinho estava para ser conhecido, porque só quem conhecia o Brasil em 30 era o Exército. O Exército tinha cartografia, eles tinham as escolas militares, até tem uma professora de história que andou estudando, deve estar publicado o livro dela, o currículo das escolas militares. E a gente se surpreende de ver como eles estavam adiantados na década de 30. Por exemplo, eu fui dar aula nos anos 60, numa escola onde, Vila das Belezas, não sei se vocês conhecem, eu fui dar uma aula nessa escola e tinha um médico que dava aula de geografia. E até hoje isso para mim é um exemplo de ver como não existia gente habilitada para dar um currículo. Não existia. A periferia estava se formando, porque o boom da periferia de São Paulo é 70. Agora, se aqueles dados explosivos são de 70, é porque em 60 estava crescendo, né? Pois eu, em 60, estava lá em Vila das Belezas e encontro um médico que dava aula de geografia e ele ficou muito apaixonado, porque eu gostava de geografia física, então como eu dava as aulas, explicava lá aquelas coisas para ele. Aqui faz erosão, ali deposita, enfim. E a gente até tinha um bom diálogo. Mas o que ficou interessante para mim é de ver, é de constatar que não tinha gente habilitada para dar os cursos, não é? Então, vão se formando, os currículos formam o currículo, Geografia do Brasil, né? Enfim, vão se compondo os currículos e o ensino vai ganhando mais forma e as escolas começam é depois de 70 que começam a ter uma quantidade razoável de professores que depois atenderia a demanda. Isso não se repete mais, entende? Então, esses professores que vão se formando, e inclusive, se vocês lerem o livro que o Manuel fez, vocês vão ver que lá tem menos geógrafos do que se esperava. Tem geólogos, tem dentista, que estão na AGB, que participam dessas reuniões, as reuniões de trabalho da entidade. Eles estão precisando disso, né? As associações científicas, portanto, elas se formam nesse período, fazem parte de um nível de organização da ciência no Brasil. Por isso que está lá naquela coleção, tudo isso. Mas é uma necessidade que os indivíduos têm para se reconhecer e reconhecer a sua atividade em relação às outras. E isso já passou. Não seria por aí que nós encontraríamos nenhuma justificativa, né, para achar a importância da GB hoje. Né? A importância da GB hoje, para mim, está no fato de reunir pessoas e que estas pessoas organizem esse tempo numa perspectiva que lhes interessa. Provavelmente a geografia tem uma coisa extraordinária que os historiadores sempre tiveram inveja, mas não conseguiram. Eles conseguem muito mais que nós. Aliás, as pesquisas são muito bonitas, né? Mas é o trabalho de campo, né? O trabalho de campo em geografia é extraordinário. Então, o trabalho de campo justificaria a AGB hoje? Não sei. Isso é para discutir. Uma questão interessante é de pensar assim, se a AGB tem papel para dentro da formação e da geografia ainda, mas também fazer uma comparação sobre o que é a AGB hoje em relação, ou comparando com as outras entidades científicas, né? As outras associações. Então a gente teve uma oportunidade de participar de um fórum
lá na SBPC com as outras entidades científicas, e é gritante a maneira como a GB é diferente das demais. É. E como isso relativamente espanta as outras entidades, porque a GB faz um congresso com 6.000 pessoas, e no próprio congresso você faz a eleição da diretoria sucessória, né? E que isso já não é mais uma prática. A Sociedade de Geologia, por exemplo, faz eleição por correspondência. Então os associados mandam uma cartinha com o voto, porque depois do congresso tem 80, 90, 100 associados. Então a dimensão delas é extremamente diferente. Né? E essa característica da GB, promover os encontros nacionais e eles estarem se tornando cada vez maiores, preenchidos por estudantes e por professores, dá para ela um papel quase que de trabalho de campo. Os congressos, os encontros da GB são trabalho de campo. Eu até estou achando que onde você os professores tem razão. encontram os autores. As pessoas em muitos lugares, fora dos grandes centros, Minas, São Paulo, Rio de Janeiro, Sul, fazem do encontro da GB uma mobilização mesmo, uma expedição. Eu me lembro de movimento por comprar colchão, colchonete, agasalho, meia para as delegações que vinham lá do Pará, da Amazônia, no encontro de Santa Catarina, com aquele frio gigantesco. Então, essas coisas são, de fato, uma vivência que faz o encontro da GB ter uma vida. Tem razão. Queria dialogar não só com o professor, mas com os colegas da GB São Paulo também, eu acho, né? Indo ao ponto que a gente estava debatendo antes aqui também. Eu acho que o que motiva um pouco desse evento aqui é uma suposta crise da GB São Paulo, né? Eu digo suposta porque pergunto se existe de fato uma crise, né? Eu chego aqui, né? Confia na essa gente. quantidade de pessoas, enfim, né? Um cafezinho, bolacha, toalha, cheio de periódicos, que consegue mobilizar, consegue mobilizar esse pessoal, consegue trazer os colegas de fora, né? Cartaz, enfim, cartinhas e tudo mais. Aí eu fiquei perguntando, bom, mas né, qual é a crise então da GB São Paulo? Até porque do que eu acompanho, mesmo de longe de Porto Alegre, até onde eu sei a GB São Paulo tem participado, né, de todas as últimas RGCs, mais do que isso vai sediar uma RGC daqui a uns dias, né, e tem participado, acho que, de 4 outras atividades enquanto entidade. Então eu pergunto, bom, o fato de não existir uma diretoria, de não ter tido uma candidatura para a diretoria, né, fez com que a GB São Paulo deixasse de organizar ou de participar de alguns eventos enquanto a GB, é uma questão. Né? Então eu acho que essa serve para dialogar, e aí, indo mais adiante, eu acho que, bom, é uma questão para a gente pensar durante os 3 dias, né, que eu acho que vai culminar com uma conclusão aí, mas por outro lado eu vi também chegando aqui que estava tendo uma assembleia dos estudantes da graduação de Geografia, ali embaixo, né, e aí por um lado, se ao mesmo tempo que eu estou colocando isso, de que talvez essa crise não seja tão ruim, porque mesmo sem ter diretoria consegue organizar um evento desse porte, com esse nível de organização, e o que isso, né, pressupõe em termos de doação mesmo, de pessoal, de cada um, né, dos que organizaram isso. Por outro lado, se há esse contato íntimo direto com os estudantes, no mesmo horário desse evento estava acontecendo uma assembleia dos estudantes da graduação, do centro acadêmico. Então, talvez, por um lado, tenha essa coisa de organização, mas por outro lado, talvez tenha faltado e né, não é tão próximo assim quanto se supõe, né, a GB com os estudantes, né, no mesmo momento que está acontecendo uma assembleia. E aí eu acho que a questão do fino aqui, lá vai um ponto que eu ia dizer, que justamente a AGB tem essa característica que outras associações científicas não têm. É interessante dialogar com eles para ver como eles ficam impressionados, né, o que é a AGB, o que é isso. Mas, por outro lado, pode ser um dos motivos dessa suposta crise, aí não da AGB São Paulo, mas a AGB nacionalmente falando como um todo, né, de uma falta de participação política agregado, isso que a professora trouxe para a gente, na questão de uma burocratização extremada em vários aspectos da nossa vida, né, que eu acho que são pesa muito, né? Pesa bastante, né? Enfim, são algumas questões aí que eu acho que dá pra gente pensar, teria várias outras questões ainda, mas que amanhã, depois de amanhã, a gente também traz para o debate aí. Mas por hora acho que é isso, né? Que crise é essa que a GB São Paulo dá mesmo? E o nosso também. Também, nesse sentido, eu tenho
fora de uma outra GV, acho que é uma técnica, eu fico muito curioso com o processo aqui em São Paulo. Também eu tenho essa mesma pergunta que o Vitor faz, sobre até que ponto é uma crise ou é apenas crise de problema, de doença que está acontecendo aqui, ou é outra coisa. Isso é a pergunta, né? A AGV continua existindo, se organizando na forma de assembleias, estudos da atividade e fazendo, por exemplo, esse seminário. Então, me parece que aqui o que se coloca é que está ficando mais evidente, mais agudo, e não acho que não é só em São Paulo que está acontecendo, é um descompasso entre a AGV com o movimento ou a sua institucionalidade. Porque o que eu saiba é que tem muitas pessoas que estão a fim de fazer AGV, estão a fim de integrarem GTs do GT, atividade externa. O que não aparece são pessoas que possam assumir aqueles cargos institucionais de diretoria. Estrutura. Como, aliás, no processo nós já tivemos também, que apareceram muitas pessoas querendo participar da lei, com certeza. Agora, encontrar quem fosse o presidente desse tesoureiro foi um parto. Eu acho que é a mesma evidência desse descompasso entre o movimento, a GV como movimento, e a sua institucionalidade. Talvez, então, isso que nós estamos chamando de crise aqui da GV São Paulo seja um prenúncio de algo aí por acontecer que vai dar uma virada na GV. Não sei bem o que é, eu acho que está se conversando, mas acho que há qualquer coisa no ar. Aliás, eu acho que um pouco parecido com isso assim, acompanhando o semestre de não, um pouco da GV, mas sempre, por exemplo, em Florianópolis também foi um grupo novo já atuando, conseguiram se tornarem hegemônicos na função. E eles não se apresentam como diretoria tal qual. Né? Eles chamam de comissão de diretoria. Né? Tem as comissões de várias coisas, né? Vários pesos, várias atividades, e tem a comissão de diretoria. Então, quem é o presidente, quem é o vice, eu acho que, quer dizer, mesmo que seja, que a gente sabe que isso é problemático, é algo que está em processo, mas até a busca de encontrar palavras que designem uma outra realidade mostra que nós estamos vivendo esse espaço, talvez um aparecimento aí de talvez uma outra forma de organização e de agentes se auto-reconhecer. Até eu gostei muito do professor fala sobre isso, o que é que nós agregamos. Talvez o que nós agregamos não seja mais todo o leque de coisas passadas. Eu acho que isso o que é que nós agregamos por a vontade de buscar os seus limites. Para seus limites para quê? Eu acho que uma coisa que aí tem algo importante com esses compassos de movimento e institucionalidade. Eu acho que tentando dialogar um pouco com essas falas anteriores, eu acho que assim, a gente realmente ainda tem esse momento muito forte de encontro. Ano passado teve a aba lá na PUC. E realmente é impressionante a diferença de como o encontro é dado, como a relação que o estudante tem com o encontro, a relação, o encontro como um movimento realmente de se encontrar e encontrar amigos e fazer os debates que o ENG promove. Isso eu acho que isso aí, na verdade, não tem me preocupado. O que me preocupa, e aí acho que evidencia muito a crise da AGV São Paulo, é o seguinte, fazer um evento, e ainda com muita dificuldade, mas fazer um evento como esse, e realmente também me espantei com a quantidade de pessoas que tinham aqui. Isso ainda acontece, está fluido. O problema é o seguinte, é um cotidiano da entidade. Do que a gente está falando aqui? Como que, por exemplo, os próximos dias do evento? Eu não sei se, por exemplo, se no evento do amanhã, com todo respeito, o DET é um nome, né, de peso, e aí atrai. Eu estou aqui vai ser meio esquizofrênico, mas estou aqui no primeiro ano da USP, e a gente tem contato com a tese da UDET. E aí o pessoal já, o DET vai estar lá, vamos lá.
Agora, e o amanhã da GB? Entendeu? Vamos passar esse ciclo para a gente realmente tentar identificar essa crise, porque eu acho que num evento pontual, em uma atividade ou outra da GB, isso assim, tem uma participação em São Paulo. Acontece que nesse cotidiano que tá, e não é só, acho que só o nome, é também o nome de colocar lá, formar uma chapa aí, mas é mais do que isso, é mais do que colocar um nome para uma chapa. É um cotidiano realmente que acho que a Odete explorou, que é a GB fazer parte, sabe, da nossa vida. Odete, quando a Odete fala assim, falo para o meu estudante ir lá na biblioteca. Primeiro, aí tem dois movimentos que a GB tem que fazer parte da vida. Primeiro, o estudante tem que ir, né? Não é só a Odete falar, vai lá, dá uma pesquisa para o estudante, pode não ir. E a GB tem que estar aberta. Alguém tem que estar funcionando. Tem que estar funcionando. Aí chega lá, a GB não está aberta. Putz, sabe, a GB não funciona mesmo. Essa dinâmica realmente que está cada vez mais complicada, e acho que isso que suscitou esse seminário, assim, nessa tentativa de diálogo. Acho que tentando discutir com o Diller e o Nelson qual que é a crise que a GB São Paulo vive atualmente, a impressão que eu tenho é que hoje a GB São Paulo se reproduz de números. A gente se reproduz do fato de abrigar a maior biblioteca de periódicos do Brasil, de ser a seção que está dentro da USP, de ser a seção que abriga a sede da Nacional, de ser a seção que se carregou de um peso institucional, por ser todas essas coisas, de verdade, que o Dieter falou aqui hoje, que em 94 eles se orgulhavam de ter a maior biblioteca de periódicos do Brasil. Hoje não tem muito mais do que se orgulhar pela GB São Paulo, além de ter a maior biblioteca de periódicos do Brasil. Não quer dizer que a gente não faz nada, porque a gente tenta muita coisa. Mas a burocratização da instituição chegou a um ponto de que só ter a biblioteca que nós temos nos exige um funcionamento que está difícil de lidar. Eu acho que a minha interpretação dos debates é, de certa forma, tentar resgatar uma articulação entre teoria e prática dos geógrafos, que eu acho que a GB sempre se propôs a fazer e pensar sobre isso. A impressão que eu tenho é que atualmente a gente só vive uma prática burocratizada. Por mais que a gente tente fazer BPG, o problema do BPG não é conseguir artigo e ler os artigos. O problema do BPG é ter alguém para diagramar. Então acho que a gente não consegue mais fazer articulação de